Capítulo 3. Noções de sabedoria. Discernimento. O homem pode mudar o seu destino. Como já disse várias vezes, todo sofrimento é uma ação purificadora, porque através dele são eliminadas as nuvens espirituais. É normal, especialmente os religiosos, procurarem aprimorar-se por meio do ascetismo, que é uma maneira voluntária de polir a alma. Já as pessoas comuns sofrem sem o desejar. O brahmanismo, por exemplo, afirma que os infortúnios são meios de se alcançar a iluminação, porque extinguem pecados e impurezas. Dessa forma, com o espírito desanuviado, as pessoas enxergam com mais clareza os fatos e distinguem facilmente o bem e o mal. A verdade, contudo, se apresenta em níveis distintos, alguns mais profundos, outros menos. Por isso, quem alcançou somente um grau menor de elevação espiritual consegue captar apenas os princípios mais superficiais da realidade. Por outro lado, uma alma pura adquire maior discernimento e tem menos incertezas, embora não consiga livrar-se completamente das indecisões. É, porém, normal ocorrerem dúvidas. Eu também as possuo. A diferença está no tempo que gasto para escolher qual caminho devo seguir. Quando me defronto com algum problema, por exemplo, no projeto de um jardim ou de qualquer outro tipo de construção, levo no máximo meio-dia para decidir como realizá-los. Normalmente, a solução surge num lampejo, sem muito esforço de minha parte. Caso não surjam de imediato boas ideias, deixo o tempo passar. Não penso mais no assunto e mantenho a certeza de que a resposta certa virá logo depois. Ajo assim porque sei que Deus não revela nada antes da hora. Somente no tempo propício e na ordem exata é que lampeja na minha mente a solução adequada para cada problema. Nos dias de hoje, entretanto, pelo fato de as pessoas terem muitas máculas, dificilmente resolvem as dúvidas com rapidez. O normal é ficarem pensando num problema por muito tempo. Agindo assim, colocam-se cada vez mais distantes da sabedoria e, por isso, quase sempre malogram. Essa é também a razão por que os políticos revelam pouco discernimento. Como têm muitas nuvens espirituais, são incapazes de perceber com sensatez a verdade. Então torna-se imprescindível, antes de tudo, eliminar as máculas espirituais através do jorei. Não existe método melhor do que a radiação da luz de Deus pertencente à era do dia para dissipar nuvens e polir a alma. Não será, portanto, necessária nenhuma forma de ascetismo. Também pelo mesmo processo, um doente pode ser recuperado, pois tanto a luz que ilumina a alma quanto a força que cura vem de Deus. Pode-se, por conseguinte, concluir: quando as aspirações humanas não se concretizam da maneira desejada, é porque existem muitas máculas para serem eliminadas. Não há necessidade, contudo, da prática do ascetismo. Resultados definitivos podem ser obtidos facilmente pelo jorei, a luz divina que salva e proporciona ao ser humano alegria e felicidade. Também a leitura dos ensinamentos purifica a alma, despertando-a para a verdade. Portanto, se cada pessoa agir de acordo com esses princípios, alcançará com toda certeza um grau bem mais elevado de aprimoramento espiritual. Ser amado por Deus. O ponto-chave da fé é ser amado por Deus. E quais são as pessoas que Deus ama? Todas aquelas que se esforçam ao máximo para viver de acordo com a sua vontade, nunca fazendo nada que o desagrade. É preciso, portanto, entender que para viver de modo a satisfazer a vontade de Deus, torna-se indispensável seguir o caminho do bem, ou seja, não mentir, nem causar sofrimentos aos outros ou prejudicar a sociedade. Acredito que qualquer pessoa de bom senso compreende esses preceitos, embora poucos hoje
se preocupem com o bem-estar do semelhante. Como então saber se estamos seguindo o caminho traçado por Deus? É muito simples. Quando os homens não estão satisfazendo ao Criador, enfrentam muitos problemas. O trabalho não lhes corre bem, surgem dificuldades financeiras e a saúde torna-se precária. Além do mais, usufruem de pouca credibilidade nos meios sociais, não sendo por isso muito respeitados. Se ao contrário levam uma vida maravilhosa e tudo o que acontece lhes proporciona alegria e tranquilidade, é sinal de que estão vivendo de acordo com a vontade divina. Então, quem atingir este estado de felicidade terá condições de reconhecer o valor da fé e saberá com certeza que está sendo amado por Deus. Se vocês, entretanto, apesar da fé, não conseguirem sentir uma paz profunda e duradoura, procurem analisar os seus pensamentos, pois aí está a causa de todos os conflitos. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Muitas vezes opus forte resistência à vontade divina e por isso, em várias ocasiões, caí no abismo. Vou explicar-lhes melhor o que ocorreu na minha vida, a fim de todos terem condições de meditar sobre o assunto. Como se aproximava o tempo da extinção do budismo, profetizado por Sakyamuni, ou conforme as palavras de Cristo, o juízo final, o Criador precisava de homens para poder salvar a humanidade. Então, a fim de ajudar o maior número possível de pessoas a ultrapassar essa fase de transição, Deus me havia escolhido como instrumento para a concretização do seu plano. Eu, porém, achava tal incumbência extremamente pesada e dela procurava fugir. Daí a razão de, em alguns momentos, ter tentado desviar-me do caminho. Deus, porém, em sua infinita bondade, me arrebatava, às vezes, ao êxtase, o que me fazia sentir um sabor sutil e profundo a envolver-me num encantamento inexprimível. Foi assim que percebi o verdadeiro prazer da vida e tive a certeza de qual seria o caminho que deveria seguir para ser amado por Deus. É por isso que estou constantemente insistindo: procurem, em todos os instantes de suas vidas, descobrir qual é a vontade do Pai para cada um de vocês. E a partir daí transformem cada momento vivido em motivo de alegria e satisfação divinas. Dessa forma, todos poderão ter certeza absoluta de que estão sendo amados por Deus. O bem e o mal. Causas determinantes. Bem e mal estão misturados neste mundo e se evidenciam de diversas maneiras. Todas as manifestações de infelicidade, de sofrimentos, tragédias, guerras, conflitos, são motivadas pela maldade presente no coração humano. Por outro lado, a felicidade, a paz, a tranquilidade e o bem-estar resultam da prática do bem. Deve haver, todavia, uma causa que determina a existência dessa dualidade. Para conhecê-la é necessário meditar mais profundamente sobre o comportamento dos seres humanos. É evidente que todos, por inclinação natural, desejam ser bons, tanto do ponto de vista social quanto familiar. Além disso, têm plena consciência, salvo raríssimas exceções, de que a paz e a felicidade só podem advir de um coração puro e virtuoso. Diferença entre bem e mal. É preciso que fique muito claro a todos a diferença entre bons e maus. As pessoas que pautam a sua vida pelos princípios do bem, em primeiro lugar, acreditam na existência de Deus, nas verdades invisíveis, na espiritualidade. Seus pensamentos emanam amor, misericórdia e desejo de justiça social. E, num sentido mais amplo, expressam um profundo sentimento de dedicação a toda a humanidade e tudo fazem para que os homens se aproximem mais e mais de Deus. Além disso, procuram causar sempre boa impressão através de suas atitudes. Agem com bondade, são fiéis e devotados ao trabalho. Também vivem a profundeza da fé,
e reverenciam a Deus em atitude de imensa e constante gratidão, e não medem esforços para submeter-se aos desígnios divinos. De outra parte, os homens maus admitem apenas a matéria, são ateus, relegam o invisível, só se comprazem na prática das maldades e visam, através dela, a satisfazer seus próprios interesses. Agem como se a razão estivesse com os que detêm o poder a qualquer custo. Desse modo provocam incontáveis conflitos, assemelhando-se aos antigos heróis que destruíam o outro para conquistar a láurea. Além do mais, estão sempre alimentando desejos de honraria sem fim. E pensando que vão atingir esse objetivo, vivem na ilusão da prosperidade, achando-se constantemente vitoriosos. Chegará, porém, o momento em que o fracasso lhes baterá à porta, em consequência do mal tão intensamente praticado. Essa realidade é clara e demonstrada de modo bem evidente pela história. Os fatos comprovam. Todo homem mau chega a um fim trágico, cuja única causa reside exatamente nos inúmeros danos que semeou e nos estragos que deixou no universo. Esperteza. Outra atitude também determinante do aparecimento do mal é a esperteza. Muitas pessoas, procurando obter vantagens, cometem o maior número possível de atos malignos. Buscando levar uma vida faustosa, pensam exclusivamente na matéria e ignoram a espiritualidade. O sucesso, no entanto, ainda que tenham muita sorte, lhes será apenas temporário. Acabarão infalivelmente destruídas. Basta uma observação atenta e ampla dos fatos para comprovar o que lhes estou dizendo. Autopunição. Um ponto para o qual lhes quero chamar a atenção é o estado da consciência de pessoas maldosas. Embora se digam incrédulas, vivem o terror da intranquilidade e da angústia e quase sempre, numa atitude de desespero, acabam delatoras de si mesmas. O mais interessante ainda é que algumas vezes essa autocondenação representa um ato de alívio, pois o insucesso próprio é, na verdade, uma forma de repreensão divina que lhes atinge diretamente a alma. Reações autopunitivas estão também fundamentadas na capacidade que a alma humana tem de relacionar-se com a divindade através do fio espiritual. Por essa razão, mesmo que alguém queira, nunca conseguirá iludir a si mesmo, embora lhe seja fácil camuflar a verdade aos olhos dos outros. Conclusão. A estreita ligação entre a alma e Deus é o meio pelo qual ele fica conhecendo e pode registrar em detalhes cada ato praticado por suas criaturas. Alerto então a todos que meditem profundamente sobre essas verdades, para que nunca nenhum de vocês seja considerado infiel ao Criador por ter praticado o mal. Uma nova etapa. Frequentemente ouvimos dizer que as portas estão fechadas e os caminhos bloqueados. Na verdade, esses aparentes obstáculos nada mais são que meios pelos quais poderemos desenvolver a nossa espiritualidade. De fato, nenhuma porta está realmente fechada. O que acontece é uma pausa obrigatória quando passamos de uma etapa para outra do aprimoramento espiritual. É um processo semelhante àquelas paradas, muitas vezes necessárias para uma tomada de fôlego durante as corridas. Um outro exemplo que elucida bem esta questão é a maneira pela qual se desenvolve o bambu. À medida que ele cresce, vão se formando nós, os quais, quanto mais numerosos forem, maior resistência darão à planta. Observando-se então atentamente a grande natureza, poderemos compreender quase todas as ocorrências da nossa vida e ver, de modo diferente, os acontecimentos do dia a dia. Assim entenderemos facilmente que portas e caminhos fechados é apenas uma etapa natural no processo do aprimoramento. Há, porém, alguns obstáculos gerados pela falta da sabedoria necessária nos momentos em que tomamos determinadas atitudes sem prever os resultados.
Nessa hora, normalmente não encontramos saída para os problemas e nos desnorteamos. Portanto, é de grande valia sabermos qual o motivo que determinou o aparecimento de empecilhos, uma situação natural ou a ignorância. Assim é, pois, fundamental estarmos constantemente polindo a alma para adquirir sabedoria. Como já lhes falei muitas vezes, se ficarmos atentos e buscarmos a cada dia um pouco mais de elevação espiritual, ultrapassaremos qualquer obstáculo sem dificuldades. Ouçam sempre os ensinamentos, meditem sobre estas verdades que lhes expus e as guardem no fundo do coração. Fé celestial e infernal. Diferenças. Quando se fala a respeito de religião, geralmente os seguidores ou adeptos acreditam encontrar nela um meio pelo qual poderão receber muitas graças, tanto espirituais quanto físicas, obtendo assim tranquilidade e paz familiar. Através desse procedimento, julgam também possível ser conseguida a melhoria da sociedade e do país, além de condições especiais para transformar o mundo num paraíso. Então, para alcançar esse objetivo, um grande número de pessoas se dedica intensamente rezando com toda firmeza, fato conhecido pela maioria. Há, entretanto, algo muito importante que ninguém percebe. Mesmo dentro da religião, existe uma diferença marcante entre a fé de característica celestial e a de caráter infernal. Explicando mais diretamente, sem reserva alguma, posso dizer que toda crença tem uma parte infernal. Na realidade, nunca houve, de modo exclusivo, a verdadeira fé celestial nas religiões até então existentes. Missão da Messiânica. Agora, porém, nasceu a Messiânica, tendo como uma de suas metas transmitir ao mundo a fé essencialmente celestial. É necessário, por isso, esclarecer com detalhes em que consiste essa prática, cuja característica fundamental reside no fato de curar, com relativa facilidade, doenças para as quais até mesmo uma medicina tão avançada não encontra solução. Todos os adeptos já têm conhecimento suficiente dessa realidade, não só pela própria experiência, mas também através de inúmeros testemunhos e relatos publicados no nosso jornal. Como todos sabem, qualquer pessoa, assistindo somente a alguns dias de aula, aprenderá e terá condições de ministrar jorei, manifestando assim maravilhosa força de cura. É realmente quase impossível acreditar que um doente desenganado pelos médicos possa curar-se usando ele mesmo, através do alto jorei, tamanho poder regenerador. Além do mais, um fato extremamente verídico como esse pode ser testado na prática por quem dele duvidar. Com o passar do tempo, é possível também comprovar que, ingressando na Messiânica, as pessoas todas, bem como seus familiares, dia a dia, conseguem mais saúde, chegando a formar um lar sem doentes porque adquiriram vigorosa vitalidade. À vista disso, também ocorre um aumento da alegria familiar, assim como todos os empreendimentos correm bem, favorecendo a vivência da felicidade autêntica. É por isso espantoso observar pessoas que estavam se tratando há dezenas de anos com remédios, agora não precisarem mais de medicação alguma, recebendo, em consequência, enormes benefícios do ponto de vista econômico e espiritual. Pode-se então dizer que uma fé verdadeiramente celestial é aquela que transforma os sofredores deste mundo infernal de hoje em seres humanos participantes do reino do céu, o que de fato é o grande sonho de realização de toda a humanidade. Messiânica e outras religiões. Há diferenças bem marcantes entre as inúmeras religiões vigentes no mundo e a messiânica. Como se pode observar, a maioria das pessoas que segue qualquer um dos credos existentes, mesmo tendo uma fé fervorosa, padece com doenças, e por isso sua vida não é muito diferente da levada por aqueles que não acreditam nas verdades eternas.
Por exemplo, sempre alguém está precisando de tratamentos médicos e quase nunca consegue curar-se definitivamente. Daí acaba criando para si um estado de completa infelicidade. Movido, porém, pela fé, conforma-se com a situação, achando que o final do seu tempo de vida chegou. É normal também certas pessoas viverem constantemente preocupadas em não pegar gripe ou temendo contaminações por bactérias. Há ainda cuidados exagerados para evitar tuberculose e outras doenças contagiosas. Existem as que estão sempre alerta contra friagens noturnas, excessos alimentares ou bebidas em demasia. Vivem assim o seu dia a dia em constante temor, sob a pressão de infindáveis recomendações. Mais trágico e triste ainda é ficar longos anos sofrendo em cima de uma cama e sentir-se satisfeita porque a própria pessoa se julga salva em consequência de um sofrimento incomensurável. Essa atitude, a meu ver, é totalmente ilusória, enganosa e contraditória, pois em tais condições o doente se conforma com o destino, suportando disfarçadamente o sofrimento, forçando uma aparência de satisfação. É, na verdade, um tipo de atitude difícil de ser aceita pelo bom senso. E o mais triste de tudo é achar que tal estado de sofrimento é uma graça dada por Deus e conquistada pela fé. Assim, então, embora com o físico destruído, a pessoa se considera salva espiritualmente. Lamentável, porém, torna-se a vida de quem está ao redor do doente. Não que ele próprio desconheça tal situação, mas por estar dominado por tão profundo sofrimento físico, não lhe sobra espaço para pensar no desgaste enfrentado pelos familiares devido aos cuidados a ele dispensados. Conclusão. Em síntese, mesmo que alguém muito doente consiga salvar-se espiritualmente, é como se tivesse realizado o seu intento pela metade. A verdadeira salvação, portanto, só se completa quando ambas as partes forem atingidas, a matéria e o espírito. Até agora, contudo, não havia no mundo uma religião capaz de oferecer à humanidade, de uma forma integral, meios para conseguir a salvação completa. Mesmo assim, o ser humano, querendo conquistar a felicidade, embora pela metade, ingressa numa das religiões existentes. Entretanto, apesar do esforço, encontra-se bem longe ainda do estado celestial. Para mim, a fé que salva uma só parte não passa de um nível infernal. Comprovando essa minha afirmação está o fato de, nos dias atuais, todas as grandes religiões dedicarem parte de seu tempo à construção e à administração de hospitais, considerando esse trabalho um importante empreendimento de caráter religioso. Tal postura demonstra claramente que os credos até então existentes não têm nenhum poder para curar as doenças. Além disso, apesar de, na sua origem, a religião ser uma presença metafísica no mundo, diferente por isso das ciências puramente materialistas, nos dias de hoje foi colocada num plano inferior. Em outras palavras, a religião morreu. Ao contrário dos conceitos religiosos existentes, a característica fundamental da messiânica pode ser constatada através dos efeitos de sua ação, ou seja, pela capacidade de curar de modo efetivo as doenças, inclusive aquelas que não encontram recuperação através da medicina. Essa prática profundamente misteriosa é que pode ser declarada religião viva, resultante de uma fé celestial. O homem mau. Como é? Hoje em dia todos se queixam da desordem social. Como efeito, há um excesso de homens maus em todas as partes. Em minha caminhada, também tive de enfrentar frequentemente ataques de pessoas maléficas. Se analisarmos as ações do homem mau, veremos que ele jamais comete atos danosos sem conhecimento de causa, pois qualquer maldade praticada por alguém é sempre consciente, exceto quando o indivíduo é muito perverso. Em sua maioria,
Os malfazejos sabem que estão procedendo de maneira incorreta. Desejosos, contudo, de dinheiro, bebida, mulheres e bens materiais, saltam para o caminho do mal e, nele tendo ingressado, dificilmente o abandonam. Em geral, temem a lei, mas sem condições de satisfazer com facilidade os seus apetites por vias honestas, esforçam-se ao máximo para não esbarrar nas malhas da justiça ou para que ninguém os veja. A fim de atingirem seus objetivos, os malfeitores fingem, iludem e chegam a desenvolver uma habilidade tal na elaboração de mentiras e falsidades que enganar os outros se torna para eles muito fácil. Normalmente os lesados, por serem pessoas honestas, se conformam e não reagem. Os maus disto se aproveitam para praticar um número cada vez maior de iniquidades. Podem assim alcançar resultados mais rápidos do que se agissem com honestidade. Ao chegarem a esse ponto, já se encontram tão imersos na lama que dificilmente conseguem lavar os pés. Um número bastante grande desse tipo de criminosos pode ser encontrado nas classes mais abastadas. Sentimentos do homem mau. Conforme diz um antigo provérbio, cada homem tem seus pontos fracos. Por isso, com certeza, até os maus devem sentir-se culpados, não só pelos pecados que cometem, mas também por prejudicar os outros e semear a infelicidade no ambiente onde vivem. Muitas vezes reconhecem, inclusive, que a bebida, por exemplo, é um vício dispendioso que lhes dificulta a vida e sofrem ao ver a aflição da esposa e dos filhos. Sabem muito bem que desejar mulheres lhes custa caro, além de oferecer o risco de contaminação por moléstias perniciosas. Têm igualmente certeza de que jogos de azar sempre acarretam prejuízos, mas mesmo assim não conseguem abandoná-los. Quantos já não passaram por experiências semelhantes a essas? Embora tendo consciência do mal, não conseguem dominar-se. Por quê? Na realidade, falta-lhes a verdadeira coragem, que é um bem altamente precioso para qualquer pessoa. Eu costumo repetir que, ao vencer o mal, o ser humano torna-se divino e passa a usufruir do poder de Deus, tornando-se assim verdadeiramente forte. Eis a razão de eu afirmar que o homem mau é um fraco. Não ser odiado. Já escrevi que não se deve abominar ninguém. Também é bom tomarmos cuidado para não sermos odiados, pois quando alguém lança sobre nós esse tipo de sentimento, emite também uma onda negativa que nos atinge através do fio espiritual. Geralmente são pensamentos de ciúme, vingança, rancor que perturbam a nossa mente. Além disso, provocam desânimo, criam obstáculos, impedem o bom andamento do nosso trabalho e atrapalham a nossa felicidade. É necessário, pois, ficarmos atentos para não atrair ódios ou ressentimentos. Há, porém, neste mundo inúmeras criaturas insensíveis que prejudicam a vida dos outros e semeiam discórdias. Como algumas delas são materialmente bem-sucedidas e elogiadas, muitos tentam imitá-las. São incapazes de enxergar além das aparências e por isso pensam que a melhor maneira de obter sucesso é seguir o exemplo daqueles aparentemente vitoriosos. Atualmente é grande o número dos maldosos. Com isso, é claro, o mundo não pode melhorar. Dotados, porém, de uma visão mais ampla, podemos verificar que a má semente sempre produz maus frutos e que os perversos serão inexoravelmente destruídos. Então, se proporcionarmos bem-estar aos semelhantes, tornando-os felizes, viveremos constantemente alegres. Seremos, inclusive, bem-sucedidos no trabalho e evitaremos grandes infortúnios. Quem promove o bem dos outros está, na verdade, tendo uma atitude sábia e praticando um dos princípios básicos da fé. Portanto, ao concluir, reafirmo o que sempre lhes estou ensinando. Não há maior tolo que o homem maldoso. Essa é uma verdade eterna. Dívidas. Por experiência própria, sei que a causa das dívidas é a tentativa de acelerar o desenvolvimento natural de um projeto.
Não há atitude pior do que tentar forçar a natureza. É possível até que a precipitação traga bons resultados momentaneamente. Cedo ou tarde, porém, surgirão obstáculos inesperados que nos farão voltar ao ponto de partida. É assim que acontece quando tentamos impor uma situação. De acordo com esse raciocínio, só se pode contrair uma dívida depois que um projeto for estudado sob todos os ângulos, deixando a certeza absoluta de que não falhará. Além disso, é conveniente também que, ao assumir qualquer dívida, se tenha bem clara a necessidade de saldá-la no menor tempo possível. Geralmente, quando se prolongam, ocorre um acúmulo exagerado de juros, o que causa a quem as contraiu um intenso sofrimento mental, levando-o a perder a tranquilidade. Nessa situação, o devedor não consegue agir com sabedoria e seu trabalho fica prejudicado. Outro ponto importante a ser considerado é que existem dívidas ativas, muitas vezes inevitáveis, destinadas à expansão de um negócio, e outras chamadas passivas, cuja finalidade é cobrir um déficit. Estas últimas jamais devem ser contraídas. Então, quando houver prejuízo, assumir uma atitude sábia é reduzir a atividade comercial e esperar o momento propício para incentivá-la. Há ainda mais um aspecto importante para o qual quero chamar a atenção de todos: a ganância. Segundo o antigo provérbio, quem tudo quer, tudo perde. Deverão vocês, portanto, tomar bastante cuidado com propostas de transações muito vantajosas, porque em quase 90% dos casos os prejuízos advêm da ganância excessiva. Fiquem, pois, atentos a negócios aparentemente de arromba. Ao contrário, atividades menos lucrativas, exercidas com bom senso, em geral prometem futuro. Como exemplo, vou citar a minha própria experiência. Enquanto estava preocupado em obter o dinheiro de que precisava para saldar minhas dívidas e ampliar a parte administrativa do trabalho religioso, nada conseguia. Quando, porém, deixei de pensar na questão monetária e coloquei o problema nas mãos de Deus, comecei a receber importâncias imprevistas que iam muito além das minhas expectativas. Tenham, por conseguinte, bem clara em suas mentes esta verdade: nada neste mundo pode ser entendido apenas pela razão.